Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na verdade, a proposta é fazer assim uma espécie de resumo da Bíblia. Isso em 4 versículos. Olha, resumi um livro que levou 1.500 a 1.600 anos para ser feito. Em 4 versículos, em 4 vídeos, é um absurdo. Mas é apenas como um roteiro para quem quer começar a ler a Bíblia e não tem noção nenhuma do que vai encontrar. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou a terra, Deus criou os animais e os vegetais. E Deus colocou o homem e a mulher num paraíso. Nesse paraíso ele colocou 2 árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Falou, essa aqui você pode comer, dessa aqui não, a árvore do bem e do mal. O homem foi e comeu. Por isso entrou na vida dele a morte física, morte espiritual e morte eterna. Mas o teste reprovado era tão pesado que ali mesmo Deus prometeu o Messias. E ele disse que da semente da mulher viria um que iria pisar na cabeça do diabo. O diabo, que tinha motivado tudo aquilo, já recebeu uma promessa de que o Messias pisaria na cabeça dele. Já prometeu, desde a antiguidade, que o Messias viria para salvar aquilo que havia se perdido. Então, é o início do resumo de uma história que vem na narrativa bíblica. E perceba, Deus criou um homem. O homem não passou no teste, o homem pecou. Mas ali mesmo, Deus já prometeu o Messias. E quando eu falo que a Bíblia é cristocêntrica, é porque Cristo é o centro de tudo, né? A vida do ser humano gira em torno da presença de Cristo. E tudo que nós conhecemos de Cristo está nas Escrituras. Então Deus criou o homem pecou, e no momento que o homem pecou, que desandou a vida humana, caiu em desgraça perante Deus, Deus já mandou a graça, ou já prometeu a graça. Graça é favor imerecido. O livro de Efésios diz: sois salvos pela graça mediante a fé. Então a graça é um favor imerecido, ninguém merece ser salvo. Mas Deus mandou a graça que vai nos dar salvação mediante a fé. Você perceba que a salvação eterna já foi anunciada desde o passado. Bom, e daí? Se Cristo não veio ainda, como é que a pessoa era salva? É simples. Deus criou o sacrifício de animais. Então o homem tinha um pecado, ele sacrificava o animal, o sangue do animal cobria o pecado e ficava ali, coberto. Porque o pecado estava coberto, Deus não via o pecado, então ele agia na vida do homem, ele abençoava o homem. Só que o pecado estava lá. Aí ele precisaria mandar o Cristo, que ia perdoar o pecado do passado, do presente e do futuro. Quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, livrou o homem do pecado, tanto aqueles que pecaram antes, quanto aqueles que pecavam durante,
e os que pecariam depois. Então perceba que a ação de Cristo, o sangue de Jesus derramado na cruz, faria um trabalho maravilhoso na nossa vida. E quando você recebe esse perdão do pecado, o Espírito de Deus vem morar em você e te faz nascer de novo. Quando você nasce de novo, você deixa de ser uma criatura de Deus e você passa a ser filho de Deus. Filho. E como filho, você terá um tratamento diferenciado, não é? A bênção de Deus vai estar na tua vida. Aqui na terra, não tem muita diferença, não. A Bíblia diz que a chuva cai para justos e injustos. Então, se você observar, não tem muita diferença entre as coisas que Deus faz com o justo e com o injusto. Não no início, mas do meio para o fim, você começa a perceber que você é uma pessoa privilegiada. Você deixar esse Deus entrar na sua vida, ele faz uma parceria contigo. Ele começa a te abençoar em todos os aspectos da sua vida. E começa a te dirigir em direção à vida eterna. Não é? Uma bênção maravilhosa. Deus vai fazer coisas na sua vida. Entregue a sua vida para Jesus e deixa Ele trabalhar em você. Resumo da história da Bíblia. Deus criou o homem pecou, mas prometeu o Messias. Bastava acreditar que o Messias viria e o homem já encontrava salvação. Fé. Tudo é pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Livro de Efésios. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Ora, no primeiro vídeo eu falei que Deus criou o homem pecou, ele se afastou de Deus, mas Deus prometeu o Messias. Agora, nessa segunda parte, você vê que o cumprimento da promessa de Deus está sendo prometido para ser executado no nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus marcaria o tempo, marcaria a história e marcaria a vida de muita gente, como marcou a minha. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Ora, houve um afastamento da humanidade de Deus. Através de Cristo, Deus está fazendo uma aproximação. Qual é a forma de você se aproximar de Deus? É você se aproximar de Cristo, que é Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e veio morar conosco. É verdade que fisicamente foi num determinado tempo, mas espiritualmente é o tempo todo. Ele mesmo dizia no passado: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então Deus veio até nós. Mas eu queria até chegar em Deus. Você tem, o passo agora é seu, porque o passo dele ele já fez. Deus veio morar conosco. Jesus veio, nasceu, viveu, morreu naquela cruz para nos salvar. Então a parte dele ele já fez. Qual é a parte que está faltando? A minha, a sua, a nossa. Nós precisamos nos aproximar dele
É espiritual, a coisa toda é espiritual, é pela fé. Você tem que crer, 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 é pela fé. Tem que aceitar Cristo na tua vida, no teu coração, na tua história. Tem que aceitar, tem que deixar ele entrar na sua vida. Olha, vou te dar um conselho. Entra no seu quarto, ou chega num lugar sozinho, pode ser fora de casa, dentro de casa, e fala com Deus, fala, Deus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o teu filho, eu quero conhecer esse Deus conosco, esse Emanuel, eu quero te conhecer, eu quero. Só de você falar com Deus, um Deus invisível, você já está fazendo uma demonstração de fé. A Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em outras palavras, fé é crer e esperar num Deus que você não vê. Ora, se você falar com esse Deus, dentro de casa ou fora de casa, num lugar, estou falando sozinho, porque as pessoas não veem você falando sozinho e achar que você está maluco, né? Mas se você falar com esse Deus, isso já é um ato de fé. Tipo assim, Deus, eu preciso te conhecer. Dá uma experiência para mim. Me mostra. Me faz nascer de novo. Né? Me dá. Eu preciso conhecer. Fala com ele. Eu conheci Cristo falando com ele. Falando justamente isso, Deus. O meu pai é crente, ele fala tanto do Senhor, mas eu não te conheço. Né? Eu nem acredito que em Jesus Cristo, nem na Bíblia, eu não acreditava nem na Bíblia. Mas eu conversava com ele, e converso até hoje. Por quê? Porque depois ele me respondeu. Conversa com Deus, isso já é um ato de fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você começa a falar com ele, ele vai te dando a fé necessária para você chegar até na salvação eterna. Aprenda, inicia para falar com Deus. Mas também não adianta você falar com Deus e ficar aquela repetição. Não. Você vai conversar com Deus. Eu, por exemplo, costumo sentar no sofá de casa, sozinho. A minha esposa se vê também, ela já não liga. Meus filhos também não. Eu já estou acostumado. Eu sento no sofá como se Cristo tivesse sentado ali comigo. E converso com ele. Converso com ele. Normal. Faço perguntas. Ele responde quando ele quer, onde quer, porque é ele que é Deus. Eu só preciso fazer o questionamento e ficar esperando. Esse Deus veio morar conosco. A história da Bíblia que eu estou resumindo aqui é o seguinte: Deus fez o homem, fez o céu e a terra, fez o homem. O homem pecou, ele prometeu o Messias. E aqui ele está anunciando que esse Messias viria para ficar conosco, ia viver conosco. Ele está aqui. Ele vive conosco. Ele faz parte da nossa vida. Deixa ele entrar na sua. É Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Deixa ele fazer parte da sua história. Deixa ele fazer parte da sua vida. Deixa ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, através dessas palavras, ele está batendo no seu coração. Deixa ele entrar. O coração se abre por dentro. Ele não vai entrar à força. Então convida ele, fala com ele. Esse Emanuel vai fazer parte da sua vida. João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só esse versículo já é quase que um resumo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez eu estava na escola, no pátio da escola, e uma professora me chamou de lado. João, eu quero falar com você. Era um recreio e a gente estava ali observando os alunos. Escuta uma coisa, você não acha que tudo isso vai acabar em pizza? Eu falei, mas tudo isso o quê? Isso é a história de Deus, de Jesus Cristo, né? Você não acha que tudo isso vai acabar em pizza? Aí eu olhei bem para ela, falei, alguma coisa tá aí na mente aí, né? Falei, escuta uma coisa, você tem um casal de filhos, não tem? Imagina que você dê o seu filho. Eu conheci o casal de filho dela. Você deu o seu filho para salvar, por exemplo, uma cidade, Caraguatatuba. Imagina que você vai dar, o seu filho vai morrer numa cruz para salvar uma cidade inteira. E de repente ele morre e as pessoas vêm e zombam na tua cara, falam mal dele, zombam dele, não ligam para ele. É lógico que muitos vão aceitar, mas muitos não. Aí veja bem, se você que amou o mundo, amou a cidade de tal maneira, deu o seu filho, as pessoas vêm, desacreditam de tudo e zombam na tua cara, você vai deixar isso tudo acabar em pizza? Você não vai cumprir aquilo que você prometeu? Está na cara que Deus vai cumprir. Ele deu Filho unigênito, um único. Ela tinha dois. Deus só tinha um. Deu o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, para que nós não perecêssemos, mas que tenhamos a vida eterna. Nesse resumo da Bíblia que eu estou fazendo, só esse versículo fala tudo. O homem pecou, Deus prometeu o Messias e mandou o Messias. E amou esse mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para morrer naquela cruz. Não vai acabar em pizza. Você entende? Não vai acabar em pizza. Você tem que tomar uma atitude, a sua eternidade está em jogo. Você tem que tomar uma atitude. Deus te ama? Ama. Deus me ama? Ama. Mas assim como Adão desobedeceu e Abraão obedeceu, você tem que obedecer. Porque a desobediência já trouxe um monte de desgraça. Tem gente que olha para as mazelas da vida, gente morrendo, gente passando fome, desastres, e xinga Deus, e acha ruim com Deus. Mas não vai conhecer a história do ser humano. Não foi Deus que pecou, foi o homem. Aliás, Jeremias diz assim, de que se queixa o homem? Queixa-se dos seus pecados. Um monte de gente desiludido, desanimado, deprimido, se queixando, achando ruim, xingando, blasfemando. E do que ele se queixa? Ele se queixa das coisas que ele faz. Foi o homem que errou. Não foi Deus.
Deus fez a parte boa. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto em si mesmo já é um resumo da Bíblia. Não precisa mais nada. Isso aqui. Eu escolhi 4 versículos para tentar resumir mais ou menos a história da Bíblia. Mas só esse daqui já resume tudo. Em alguns minutos, você já tem ideia do que você vai achar lendo a Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida não acaba. Eu tô com 70 anos. Se eu viver 5 ou 10 aí, tá bom demais, né? Eu tô com 70 anos. E quanto tempo você tem de vida? Quanto tempo eu tenho de vida? Tem toda uma vida eterna aí esperando. Você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado. Jesus deixou bem claro: se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Não vai acabar em pizza. Não vai. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa conhecer o Deus da Bíblia Sagrada. Ouve o que eu estou dizendo. Você precisa conhecer esse Deus. Atos 1:11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. A Bíblia diz que Deus ascendeu aos céus, ele subiu na frente de inúmeras testemunhas. Aí todo mundo ficou olhando para cima, né? Aí 2 anjos vêm e falam: por que você está olhando para cima? Não, porque você não está vendo. Esse Jesus que foi elevado para o céu, ele vai voltar. Se mesmo do jeito que vocês estão vendo, ele vai voltar. Eu estou fazendo um resumo da Bíblia. E o resumo da Bíblia termina mais ou menos aqui. Como? Deus criou os céus e a terra, Deus criou o homem pecou, Deus prometeu o Messias, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Messias. Agora o Messias se foi e disse que vai voltar do mesmo jeito que ele foi. Ele foi de forma visível, vai voltar de forma visível. E vai concluir essa fase da igreja. Depois ainda tem mais algumas coisas. A Bíblia ainda fala sobre o milênio. A Bíblia tem eventos finais, né? Isso tudo, a maioria está colocado no... Tem os julgamentos, né? Isso tudo está lá no Apocalipse. Mas o resumo central do que você vai encontrar na Bíblia ao lê-la é isso. Jesus veio, morreu para salvar, e ele se foi, mas disse que vai voltar. E a volta de Jesus, ela está narrada nos evangelhos e principalmente no livro do Apocalipse, né? A volta de Jesus está toda explicadinha, está explicadinha. Você precisa ler a Bíblia para conhecer, né? E nessa volta de Jesus,
Existe uma série de sinais que Deus deixou escrito. Fala, olha, você não vai saber exatamente o dia e a hora, mas você vai ter uma ideia. Por quê? Porque assim como vem o verão, você sabe, pela temperatura, o outono, as folhas caem, o inverno esfria. Então, assim como as estações do ano, você conhece pelos sinais que ela apresenta. Deus diz que deixou sinais para que você perceba que está próximo a vinda do Messias. E olha, vou te contar. Se você estudar a Bíblia e observar com clareza, você vai ver que está bem próximo dele voltar. Uma vez eu fui pregar numa cidade aqui vizinha e estava lá o filho de um pastor. E ele começou a conversar comigo porque ele desde criança me via indo pregar lá, ele viu Deus fazer um monte de coisa. Mas aí eu percebi que ele já não vinha na igreja, ele não frequentava mais, ele havia se afastado de Deus, do evangelho, da igreja, das pessoas. E não adianta, você tem que ter comunhão com Deus e com a igreja. A Bíblia é clara, né? Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida. Então, se você não tem comunhão com a igreja, para Deus você está morto. É Bíblia, isso é Bíblia. Daí eu falei, rapaz, você não tem medo não? Jesus volte e você fique. Ah, isso daí eu ouço desde que eu nasci. Jesus vai voltar. Não voltou até hoje. Eu falei, então vamos fazer uma proposta. A Bíblia diz que depois que Cristo tirar a igreja, vai assumir o anticristo, o falso profeta e o diabo, vai assumir o mundo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Imagina que você é o anticristo. Imagina. Quantos anos você acha que vai levar para você ter o pré-requisito para governar a Terra, governar o globo? Um exercício de raciocínio para ele. Ele pensou. Falou, você vai usar as mídias, você vai usar a tecnologia, você vai governar a Terra. Quanto tempo você calcula que você precisaria para governar a Terra? Ele falou, 10 anos. Em 10 anos eu teria tecnologia suficiente para governar toda a Terra. Aí eu falei para ele, pois é, Jesus vem antes. Jesus vem antes. Ele parou, regalou os olhos para mim. Um ponto de interrogação apareceu na fisionomia dele. E ele ficou assim meio perplexo. Falei, pois é, Jesus vem antes. Quer dizer, a Bíblia diz que Jesus tira a igreja, daí entra em ascensão as duas bestas do Apocalipse, dirigido pelo diabo, que são chamadas de anticristo, falso profeta, e uma trindade maligna vai assumir a terra. E ele profetizou por ele mesmo que em 10 anos poderia governar a Terra. Falei, você sabe que está próximo. Todo mundo sabe que está próximo. Todo mundo precisa estar preparado. Ele saiu com aquele ponto de interrogação na cabeça. Não sei o que aconteceu depois, porque eu prego, venho embora e às vezes levo anos para ver a pessoa. Mas o resumo da Bíblia termina mostrando que o Messias está voltando aí. E nós temos que estar preparados.